O Grêmio está eliminado da Libertadores da América. Mais uma vez, o Grêmio está fora de uma competição no ano. O Grêmio, que faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro, não está mais na Copa do Brasil e agora também não está na Libertadores. Eliminado para um Corinthians fraco e agora para um Fluminense que está na zona de rebaixamento. O Grêmio não foi eliminado para o Corinthians, o Grêmio foi eliminado para ele mesmo. Mais uma vez, o Grêmio é eliminado para ele mesmo. Pelos seus erros, muito mais por isso do que por méritos do adversário. Um time extremamente mal escalado. Qualquer um via com facilidade, e falamos isso no Donos da Bola desta terça-feira, que o Grêmio não daria certo com as escolhas do treinador. Um time com 3 zagueiros, 2 volantes de marcação, sem a figura do meia, ou seja, contra um Fluminense que gosta da bola e sabe ter a bola, com vários jogadores de qualidade no setor, como Arias, como Ganso, Martinelli, André, o Grêmio resolveu ter apenas 2 jogadores no setor que determina tudo em um jogo de futebol. O Grêmio simplesmente, através do Renato, colocou Villaçante e Dodi no meio-campo apenas. O Grêmio sequer conseguia respirar. Chamou o Fluminense para o seu campo e mereceu os 2-0 que levou na primeira etapa. Sem que o Renato, no auge de sua arrogância, sequer corrigisse o erro que fez. Só foi corrigir no intervalo. E aí, óbvio, o Grêmio melhorou. Mas ele primeiro colocou o Cristaldo, agarrado às suas convicções. O Grêmio melhorou um pouco, sem criar tantas oportunidades. Quando ele colocou o Monsalve, que a torcida pede, ele não coloca por teimosia, foi lá o Monsalve, fez a jogada individual e serviu o Gustavo Nunes, que ainda bem jogou e conseguiu recolocar o Grêmio no jogo. Mas aí a situação que parecia que melhoraria a ponto do Grêmio, apesar do Renato se classificar, foi para os pênaltis. O Grêmio não teve força para empatar o jogo. Até fez um gol antes, né, do gol do Gustavo Nunes, que foi marcado impedimento, né? A gente pode discutir a regra, porque é um pequeno detalhe, a chuteira do Gemerson, mas pela regra, de fato, ele estava impedido. Aí nos pênaltis, o Renato, que tinha escalado o time mal, mas estava dando sorte, né? Porque corrigiu o seu erro fazendo aquilo que era o óbvio e que todo mundo falava, ele foi lá e escalou Natan Pescador. Eu quero saber de você que está olhando esse vídeo agora, se você escalaria ou conhece alguém que escalaria o Natan, não vale dizer um amigo colorado, tá? Porque talvez um colorado escalaria o Natan, mas um gremista que escalaria o Natan Pescador a bater o pênalti. Só o Renato escalaria o Natan Pescador. E aí aconteceu o óbvio. Ele correu pra bola, eu falei, vai errar. Pois dito e feito, errou. Eu nem sei se o Natan sabe ou não bater pênalti, mas ele não agrega desde que ele chegou ao Grêmio. É um jogador extremamente sem confiança. Era visto que ele ia pra bola sem confiança. Pênalti não é loteria. Pênalti é quem está mais preparado psicologicamente. E ele, óbvio que não estava. Tinham outras opções, mas eu não sei. O Renato pensou no Natan Pescador para bater o pênalti. E depois o Cristaldo também perdeu. Cristaldo tem se tornado o jogador do SofaScore, né? Tu pega o aplicativo e tá ali, ó. Números maravilhosos do Cristaldo. Principalmente quando a dupla de ataque era o Soares, né? Depois caiu de rendimento de uma forma absurda. Mas ele entrou primeiro no jogo do que o Monsalve. Primeiro aqueles que estão com o Renato há mais tempo. Depois os jovens. Ah, mas o Monsalve resolveu contra o Atlético Paranaense, ele resolveu também contra o Cuiabá, não interessa. Primeiro é o Cristaldo, que está aqui comigo mais tempo. Depois é o Monsalve, que ainda conseguiu entrar e decidir o jogo. Olha, se tem um ponto positivo no Renato, para dizer que não fica só na base da crítica, ele conseguiu convencer o Gustavo Nunes a jogar, né? Tava meio sem cabeça e ele foi importante para fazer o gol, que não restou em nada, porque o Grêmio está eliminado igual da competição. Outro ponto, Marquezin. Eu acho que é um bom goleiro nos 90 minutos, mas para pegar pênalti já tá muito óbvio que não, ele não pega uma. O único pênalti desperdiçado pelo Fluminense, do Ganso, foi na trave. O Marquezin erra, na maioria das vezes, inclusive, o canto do chute. E quando acertou em 2 oportunidades contra o Fluminense, não conseguiu chegar na bola. Eu lembro de uma Copa do Mundo que o treinador da Holanda substituiu o seu goleiro titular no final porque o reserva tinha a característica, o mérito de pegar pênaltis. O titular ficou bravo, o reserva entrou e pegou pênaltis e a Holanda avançou. Na fase seguinte, ele não trocou, deixou o titular, a Holanda caiu nos pênaltis para a Argentina.
pênaltis são decididos muitas e muitas vezes pelo goleiro. No tempo normal, o Marquezinho é melhor do que o Kaique, mas em pênaltis o Kaique é melhor. Inclusive, quando ele estava lá no Ipiranga contra o Grêmio, ele defendeu em Erechim um pênalti do Soares. Lembram disso? Mas o Renato não teve essa coragem de modificar o time do Grêmio, que poderia resultar em algo melhor. Eu quero dizer o seguinte, se fosse qualquer outro treinador, eliminado na Copa do Brasil para um time ruim como o do Corinthians, eliminado para o Fluminense na Libertadores da maneira que foi, e aliás, o Grêmio não jogou nada no jogo de ida, eu alertei isso, eu perguntei para o Renato, muitos aqui apoiaram, mas muitos disseram, não, o mais importante aqui venceu, noite de Copa, é a alma copeira. O Grêmio venceu pela camisa, pelo esforço dos jogadores e na base do apoio do torcedor e da bola parada, no gol de pênalti do Reinaldo e depois na cobrança de falta. Não foi por organização, afinal, organização é uma coisa que o Grêmio não tem nesta temporada. Qualquer outro treinador seria demitido com tudo que a gente tem visto aqui. Eliminação na Copa do Brasil e na Libertadores de forma precoce e uma campanha pífia no Campeonato Brasileiro. Eu sei, o Grêmio tem a dificuldade da enchente, isso não pode ser colocado de lado, tem que ser considerado. Mas mesmo assim, isso não justifica os erros que o Renato não para de cometer e que a gente vem falando aqui desde o JP Galvão, agora a teimosia em não colocar o Monsalve, em colocar o Natan Pescador para bater pênalti, em não armar o meio-campo, enfim, tudo que a gente tem destacado. O Grêmio está eliminado da Libertadores, mais uma vez o Grêmio está eliminado de uma competição e mais uma vez o principal responsável se chama Renato Portaluppi. Eu quero ver a partir de agora qual será a cobrança da torcida com ele e da diretoria, se é que vai existir cobrança com o treinador do Grêmio. A gente sabe que a cobrança dentro do Grêmio para o Renato é muito pequena ou está no nível zero. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa tua opinião aqui nos comentários, kto.com. Um grande abraço, durma bem na medida do possível e até o próximo conteúdo.